Oi, pessoal. Vamos lá aqui. Como é que vocês estão nesse sábado à noite de fechamento? De novo. Só tô arrumando umas coisinhas aqui. E aí eu já coloco a Silvia aqui na live. Oi, Jé! Jé que estava aqui semana passada falando sobre a Amazônia. Vocês assistiram? Vocês chegaram a ver lá na... Eu coloquei no YouTube, coloquei aqui no IGTV também. E pronto. Acho que já dá. Deixa eu ver, cadê a Silvia aqui? Oi, Raquel, obrigada. Oi, Tia Ré. Cadê a Silvia? Pera, aqui. Será que foi? Será que. Ah, fiz certo. Tudo bem, Oi, Silvia? tudo! Ó, falei, né? Primeira live no Instagram. Nem sei onde Ah, que aparecem os honra! comentários. Que honra! Obrigada por ter aceitado o convite. Nada, uma honra, Mabi. Eu fiquei muito feliz na outra live lá, todo mundo perguntando, falando que quer conhecer sobre o Japão. Eu falei, peraí, então vamos falar, Nossa, eu perguntei umas semanas atrás sobre o destino dos sonhos das pessoas, né? E né? muita gente respondeu o Japão, eu fiquei muito surpresa. E Ai, eu falei, nossa. eu acho que vai ser um papo legal. A gente recebeu bastante pergunta aqui. Acho que vai ser. É, eu achei incrível. Eu pensei que todo mundo ia falar Estados Unidos, algum país da Europa, e quando vi Japão, eu falei, gente, ainda bem que a Mabi me convidou. Que gostoso. Então, Silvia, começa se apresentando. Você mora no Japão há 20 anos, né? Pois é, mais da metade da minha vida. 20 anos no Japão, vim para estudar, né? Vou até responder aquela primeira pergunta, né? Vim aqui porque é mais com uma bolsa de estudo, né? Vim fazer a faculdade. Uhum. E também queria muito conhecer a terra dos meus avós, dos ancestrais. Todo mundo falava muita coisa. 20 anos atrás não tinha internet, não tinha WhatsApp, então tudo que vocês ouvia falar do Japão era o que era falado pelos avós, pelas pessoas, né? Aí cheguei no Japão aqui completamente diferente. Depois a gente vai começar a falar sobre isso. Mas é isso. E aí agora me dedico quanto? Quase metade da minha vida com comunicação, tanto para mídia local e agora para mídia brasileira, né? Como correspondente internacional transmitindo as notícias do Japão, da Ásia, e aqui com a Mabi. E, e aí, você era de onde daqui? Você era do sul, Eu né? Você tinha era comentado. isso, de Santa Catarina, São Joaquim, terra da maçã, da neve, não sei se Da alguém neve, é. conhece. Então, quanto ao frio, eu não estranhei muito. Quer dizer, o frio do Japão é um pouco diferente. Ai, olha só o pessoal que. Gente, legal, legal. Ai, os comentários aparecem aqui, mas é muito rápido, eu não consegui ler aqui. Se você colocar o dedo em cima, dá pra você arrastar. E aí dá pra voltar no Ah, comentário, se você deixa eu quiser. ver. Ai, nossa, legal. Gente, aqui é minha. Ai, legal. É verdade. O pessoal me acompanha há 20 anos. Ai, a Juliana Sasaki também. Gente, amei. Nossa, nunca pensei em encontrar o pessoal do Japão aqui. Olha, a Leila também, né? Mora em Toyohashi, cidade linda. Já tive lá, tem um templo muito legal.
Que Mas gostoso. o que que eu tava falando? Ó, antes de mais nada, desculpa o pessoal aí que eu tô com a voz toda rouca e às vezes eu vou ter que parar um pouquinho porque eu tô tossindo, tô com o nariz escorrendo, acabei de pegar uma gripe e o Ah, olho, você gripe, viu, né? gripe, só gripe. Só gripe. Se é Nossa, só graças gripe, a tá Deus. tudo bem. A gente já tosse e já fica alarmado hoje em dia, né? Né? E No trem você tem você. que falar, tô gripada. Desculpa, é só tosse mesmo. É só ar-condicionado. Isso. E você foi pro Japão para fazer faculdade? Isso. Há uns 20 anos atrás, fiz linguística japonesa, sei tudo sobre a Nossa, gramática japonesa, o que você quiser me meu perguntar. Deus. E aí, É, quando você já foi, você já tinha devia ter um conhecimento. não, Não tinha? não, assim, o japonês que a gente estuda no Brasil é um japonês levado, imagina, eu fui 20 anos atrás, era um japonês muito arcaico, levado pelos nossos avós no tempo de uma imigração, né, foram de barcos, então era um japonês mantido como antigamente. E a língua japonesa é incrível, mas ela evolui constantemente. As palavras que você usa hoje, 10 anos depois, são usadas de uma forma um pouco diferente. Uhum. Então, eu cheguei aqui, pensei que estava arrasando no japonês, ninguém me entendia, e os costumes Falava eram igual uma outros. vovó, né? Ai, não, algumas palavras que, né, antigamente eram usadas, hoje tudo é trocado por palavras em inglês, mas com Hum. sotaque japonês. Então você tem que fazer um quebra-cabeça ali. Mas. Eu, quando eu cresci assim com uma vizinha japonesa, né, a dona Satiko, que é praticamente Ah, uma avó. E eu lembro que uma das palavras que ela me ensinou era banheiro, que ela tinha me ensinado como benjo. Aí eu falei, olha! nossa, ok, eu sei É. falar banheiro em japonês. E aí eu trabalho com editor de imagem que tem descendência japonesa. E aí eu falei pra Uhum. ele, uma das únicas palavras que eu sei é essa. Ele olhou pra mim e falou assim, então, não é mais benjo, acho que é Não. toiro? Toiro Toire, que fala? toire, Toire. é de Aí eu falei, toilet. É. 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 E, gente, é uma coisa bem, bem peculiar que você faz. É simbólico, banheiro, né? Eu acho que 40 anos atrás, talvez, ainda quando o Japão era muito fechado, era benjo, significa lugar prático, ou seja, para fazer as coisas básicas, né? E aí, com o tempo, entrou o toilet, o americano, ocidentalizado. Então, todas as palavras sofrem esse tipo de transformação. Eu pedia colher no restaurante e antigamente se falava sade. Hoje se fala spoon, que o arroz fala rice, que é do americano. Nossa, É incrível. Então, as palavras que eu aprendi no Brasil e vim para o Japão não eram as mesmas que eram usadas, né? E eu nossa, que situação, hein? e aí Teve que aprender na marra. agora se a gente vai para o interior, aí sim, ainda mantém aquela coisa bem tradicional, então vilarejos que falam o dialeto, aquele japonês bem arcaico, bem antigo, aí a gente se entende. É, mas o japonês de agora é muito diferente. Às vezes, até o que os jovens ficam falando dentro do trem, a gente quase não entende, porque é tudo cheio de gíria, abreviações, coisas que só os jovens entendem, né? É, É, então, é é aquele complicado. choque de geração, né? Sim, Nossa. sim. E o que mais te impressionou no Japão quando você chegou aí 20 anos atrás, né? Ai, gente de Deus, tudo, na verdade, tudo. A primeira coisa que eu pensei quando cheguei no aeroporto, né, com as malas, ali saí, gente, falei, quanto japonês! Tudo igual. Falei, é que no Brasil, nós somos uma minoria, né? A gente nunca vê tanto japonês junto assim. E aí eu cheguei no aeroporto e falei, gente, eu tô desesperada, porque é tudo japonês. E aí, de vez em quando, você via algum estrangeiro ali, alguém loiro, moreno. Eu falei, gente, e aí eu me sentia muito bem, né? Porque a gente está acostumado com essa convivência multicultural, né? Todo mundo é diferente, tem um estilo de cabelo, pele,
enfim, aí chega aqui todo mundo igual, pele igual, cabelo igual, se veste igual. Então eu entrei um pouquinho em depressão quando eu cheguei. Sim, mas fora esse detalhe, lógico, cheguei aqui no Japão, o que mais me impressionou a cultura, né, a forma de ser das pessoas, a coisa milenar que existe aqui. Me É, encantei, me encantei. Aqui é uma fusão assim entre a cultura histórica milenar, milhares de anos, culturas, história, convivem em perfeita harmonia com o moderno. Prédios, a coisa, tudo que você imagina de mais moderno. Os dois convivem muito bem. E é uma coisa mágica. Eu acho que nenhum país do mundo consegue assimilar tão bem. É nossa. lindo, é lindo. O meu namorado uma vez falou uma coisa que eu achei muito. Eu nunca tinha pensado desse jeito assim. Porque quando a gente viaja para a Europa ou mesmo para os Estados Unidos, a gente se Uhum, reconhece lá. A gente olha e fala, ah, ok, então eu entendo de onde a gente surgiu, porque aqui tem muita também descendência europeia, né? Então a gente se uhum. reconhece. Agora a Ásia é outra coisa, né? Ainda mais para quem não tem descendência, deve olhar e falar assim, gente, parece outro mundo, né? Não dá para levar em consideração um conceito que a gente tem de mundo ocidental aqui. Aqui a ordem é outra, a valorização de atitudes é outra. Então, não, só para ter um exemplo, né? No Brasil a gente chega, fala, beija, né? Se expressa, e isso é muito lindo. Aqui na Ásia você tem que ser quietinho, né? Falar com delicadeza, suavidade. Você nunca pode Hum, invadir o ouvido do outro. É uma coisa espetacular aqui. É nossa. bem diferente. Ásia. Agora, lógico, a Ásia, a parte da China, né, a Coreia, que é mais continente, é um pouco diferente, porque eles convivem desde antigamente com invasões, né? Haviam guerras entre outros países. Então, há um pouquinho mais de globalização ali, uma internacionalização. O Japão é um país insular, que viveu Não tem fronteira, milhares de né? anos, só numa ilha, só entre o povo ali. Então, é um pouquinho diferente. Tem um É, comentário aqui, rindo baixo. verdade. Um primo meu, quando veio de São Paulo, né, ele pegou o trem comigo e falou: Gente, Silvia, tá todo mundo cochichando, né? Eu falei: Não, primo, é assim mesmo. Todo mundo fala assim. Porque é baixinho, né? Então, é E uma qual coisa foi bem diferente. o maior choque cultural para você, assim? Porque tem muitas coisas que são diferentes no Uhum. dia a dia, coisas básicas, né? Que às vezes comete uma gafe ou outra. Nossa, acho que o primeiro choque é em relação ao idioma. Chegar aqui, você é né, eu, descendente de japoneses, cheguei aqui, achei que ia arrasar no japonês primeiro. Ninguém me entendia. E eu usava palavras que eles perguntavam, você é de 60 anos atrás. Então, aquilo foi um choque, o primeiro choque. É, são várias as coisas que me chocaram, né? Dessa coisa da uniformidade, ser todo mundo igual. E, bom, o que posso dizer que essa primeira, como fala? Uma decepção que eu tive em relação à imagem do Japão, né? Que não Uhum. era como os meus avós diziam, eu achava que todo mundo fazia karatê, né? Comia sushi Que no café da manhã. e usavam kimono, nada disso, né? Então todo mundo tentando ser igual um ocidental, almejando ser um ocidental e esquecendo as raízes. Aquilo foi um pouquinho de decepção, mas nada que o tempo me ajudou, né? Logo que eu cheguei na primeira semana, eu estava indo para a faculdade, uma senhora estava na minha frente carregando uma sacola bem pesada, né? Aí eu falei para ela: se quiser, eu troco com você, né? Quer sentar aqui? Ela me olhou assim do jeito que
Eu era uma ladra, não sei, um fantasma. Ela me olhou de um jeito e saiu do vagão. Depois eu analisei comigo. Primeiro, eu falei um japonês que ela realmente achou. É um japonês rude que a gente falava, né, de antigamente. Então, um japonês que ela não entendia. Aí ela deve ter pensado, ela tem cara de japonesa, até tentando pegar minhas coisas. Aí que eu descobri, aqui no Japão não se fala com os estranhos, não se puxa a conversa desse jeito, né? E isso 20 anos atrás. Agora é bem diferente. Os jovens, você pode falar, perguntar, não tem problema. Você pergunta o caminho, eles te levam até o lugar. Mas 20 anos atrás era uma coisa bem diferente. Então, essa frieza das pessoas, que na verdade não era frieza, mas eu encarei como frieza, aquilo me chocou bastante. É. Nossa. E tem algum outro costume do dia a dia que te surpreendeu? Isso, vamos falar um pouquinho das diferenças, né, dessa cultura do Japão, e do Brasil no dia a dia. Eu acho assim que organização é uau, assim, você chega no Japão, tudo é muito organizado aqui, A tudo. gente não está É. acostumado com isso, né? Não, gente, a escada rolante tem lado certo para subir. Você não pode subir pelo lado direito, você tem que subir pelo esquerdo. Agora tem até uma lei aqui em Saitama que fala não pode nem andar. Ou seja, tudo muito organizado. Agora, isso em Tóquio. Em Osaka, que é uma outra região do Japão, as pessoas são muito mais abertas, francas lá. Você anda do lado direito da escada rolante, não do lado esquerdo. Enfim, é tudo muito organizado. O lado para andar, o lado, né, a tonalidade da voz e tal. E outra que é a pontualidade, aquilo me impressionou muito, muito, muito. Tipo, o trem vai chegar 9h07. O trem chega 9h07. Você põe lá 56,0 milésimos de segundo, 57 ele chega. E aí ele parte, e na próxima estação ele chega no exato momento que está ali. E quando o trem parte 10 segundos antes ou depois, eles pedem mil desculpas. Porque as pessoas já estão acostumadas com essa pontualidade. E lógico, um trem que atrasa pode arruinar a vida, a carreira, a vida inteira de uma pessoa, né? Então, o ônibus também, eu achava que o ônibus não teria como ter essa pontualidade. O ônibus também tem essa pontualidade, mas isso Nossa. em Tóquio, né? Quando fui para Uhum. Okinawa, por exemplo, eu olhei assim, cadê o ônibus? Perguntei para a senhora, ela falou, tranquilo, até daqui a meia hora ele deve chegar. Então, É praia, mais tranquila. isso, eu estou falando de uma perspectiva de Tóquio, né? E Aham. aí, isso é uma coisa que me impressionou bastante. A outra é o espírito do omotenashi, é uma coisa que eu acho que resume o espírito, o conceito dos japoneses. Omotenashi é uma palavra que significa receber o outro, tratar bem o outro, hospitalidade, talvez seja Hum. a melhor palavra. É o que resume o espírito japonês. Eles põem a hospitalidade acima de tudo. Receber a outra pessoa muito melhor, como fala? Receber qualquer pessoa como se fosse a mais importante da vida. Esse espírito de omotenashi está em tudo, na loja, no restaurante, no trem, no ônibus. Isso me faz pensar sempre, esse lugar é muito, muito, é demais. E, lógico, é isso que eles oferecem o omotenashi, que é essa hospitalidade, mas, em troca, eles também exigem que você ofereça isso, né? Então, Sim. isso são pegadinhas. Às vezes tem uns critérios assim, tipo, você vai com uma turma, eu fazia karatê, a gente ia para comer num restaurante. A primeira vez cheguei lá, falei, aquele cantinho né, é o mais cantinho, eu vou lá, já entro, já sento, já fico lá. Nossa, para quê? Os, os veteranos me arrastaram de lá, aquele lugar do mestre, né? Então, tem Ah, coisas que você tem que saber, o lugar onde você tem que ser.
É tudo, o melhor lugar, a melhor visão é para o mestre, né? É a mesma coisa numa empresa. Aqui, a cadeira, essa posição é para o chefe. Você nunca senta antes, porque você pode cometer essa gafe de sentar num lugar que não pode. Então, você sempre espera alguém, o superior ou a visita sentar primeiro, depois você senta. O chá, você não toma o chá sem a outra pessoa falar, tome, por favor, você não toma antes, é falta de E, educação. e como que é pro turista? O turista que chega sem Ah, falar, porque a é, maior parte dos turistas não deve falar uma não, palavra de não. japonês, né? Ó, uma coisa eu Só no digo, máximo um arigatô, um isso, sayonara. o turista com cara de turista, cara ocidental, que chega com a mala, né? Fala outro idioma, é recebido como um deus aqui. Pode comer É, tudo, você pode sentar onde quiser, pode comer o que quiser. Ninguém vai exigir nada de um turista. Essas exigências são para alguém que vive há muito tempo no Japão. entendi. Infelizmente, eu tenho cara de japonês, então a exigência é muito grande. Se eu sento num trem, eles acham que eu devo saber me posicionar como alguém do Japão, né? Não como um estrangeiro. Gente, É, complicado isso aí, hein? não, mas para um turista, o Japão é muito receptivo. Com certeza, e nem o idioma não é barreira, porque agora a gente usa o celular, então para tudo, pergunta de que país é e já vai traduzindo e já vai. E dá para ter uma conversa muito rápida, instantânea, através de aplicativos aqui no Japão, né? Então, para o turista, o Japão é o máximo. E Ah, só tem uma interessante. coisa, não existe pechincha, né? Ah, E não existe o me dá um desconto. não, o preço certo, tá ali certinho, é aquele. E, e os produtos ficam todos na rua, à mostra. Ninguém fica fiscalizando. Eu achava muito bacana ali. Até você vê verduras na rua e às vezes não tem ninguém. Tem uma cesta ali, você leva, deixa o dinheiro lá. Tudo na Na base da honestidade aqui, confiança. na É. confiança. Nossa. Eu lembro Uhum. que uma vez eu estava viajando e eu estava conversando com uma pessoa que não era brasileira. Eu passei ali e falei, gente, como é que eles deixam isso aqui na rua, assim? Se a pessoa passar e pegar, a pessoa só olhou para mim e falou, mas por que alguém faria isso? Aí eu falei, tudo bem, Nossa, você não sabe é, de onde eu venho. é uma coisa assim. Uma vez eu voltei ao Brasil, né, 20 anos no Japão, às vezes eu volto para o Brasil, e aí da última vez foi quando, há uns 7 anos atrás, e eu voltei depois de quase 10 anos sem ter voltado ao Brasil, e uma coisa que me espantou, tipo, tava lá na rua e tinha um buraco na rua, aí a senhora quase caiu, eu ajudei ela ali, porque ela ia cair praticamente. Ela, que a prefeitura não vem, que não vai consertar essa rua esburacada. Aí eu pensei, gente, o conceito no Japão é totalmente outro. Quando alguém vê um buraco na rua, a primeira pessoa que vê vai lá tentar dar um jeito, vai tampar. Quando neva, a gente não espera o carro da prefeitura vir. Os vizinhos saem todo com a pá, a gente começa a limpar. Tudo é de iniciativa aqui, né? Não, não se deixa para o outro fazer. Tudo você que faz e aí vai pelo coletivo. Mas eu acho que é Nossa. uma característica meio de ilha mesmo, né? É um país Hum, completamente diferente. Mas essa é a diferença, porque o Japão consegue fazer várias coisas e que deixam os ocidentais curiosos. Eu acho que é esse espírito do omotenashi, que é respeitar o outro, e uhum. o da coletividade, né? A iniciativa própria. E falando em curiosidade, como que você descreveria o Japão para alguém que não conhece? Ai, Japão, para alguém que não conhece, é um país encantador. É como se você entrasse em outro mundo. E também onde você vai encontrar uma história milenar e a coisa mais moderna que você pode imaginar. Então,
é uma ilha, assim, incrível isso aqui. Né? É um Eu portal, não. praticamente. Gente, eu nem sei como eu poderia resumir todo esse Japão. Mas, lógico, tem, tem homeless, tem jovens que não usam máscara, tem tudo que você imagina no mundo ocidental, tem aqui. Mas são poucos, né? E mesmo assim eles respeitam muito. Falando em respeito, eu cometi tanta gafe aqui no Japão que no começo eu entrei lá na primeira vez que eu estava aqui como estudante, queria voltar para o Brasil e levar um aparelho de som, aqueles 5 em um, por exemplo, tinha toca-fita, CD, FM lá dentro. Aí eu fui na loja e falei, eu quero Show. Eu falei, eu quero o documento, a garantia, né, desse aparelho. Só que garantia, eu errei o nome e eu estava pronunciando seguro de saúde. E aí eu pedi, aí a mulher achou meio estranho, fez uma cara. Eu falei, nossa, será que eu estou falando errado? Mas aí ela me levou num quartinho e esperei meia hora e veio alguém e falou, mas você quer realmente esse documento? Eu falei, sim, eu preciso, porque eu vou para o Brasil, lá no Brasil todo equipamento tem, né, garantia. Aí ela, ai, mas aqui não temos. Eu falei, gente, como que no Japão não tem, né? E ela não tinha coragem de me dizer. Ela, né, o cliente é o Deus aqui, né? É muito respeitado. Não tem como dizer que eu estava falando errado. Então ela falava, não existe. Imagina, ela achando que eu queria o certificado de saúde de um equipamento. E ela devia estar me achando maluca, É, mas me tratava muito bem. E aí fui passando, aí chegou lá no diretor, aí que ele percebeu que eu queria a garantia e não o seguro de saúde, né? Então, nossa. enfim, tem muitas gafes aqui, não dá nem para contar. Tem um comentário aqui que tá assim, Silvia, Uhum, conta a primeira ida aqui no Japão, e aí acho que quem que é? uhum. Ah, no Morimoto, que eu não sabia qual era o açúcar, Ai, o qual era o Walter. leite. Ah, eu tô vendo uma legal aqui do Walter Seide, que perdeu a carteira, no dia seguinte ligaram do posto policial. Realmente, aqui a gente. Eu também já perdi muita coisa, mas você. Ah, eu perdi a carteira no trem, né? E eu desesperada, cancelei cartão de crédito, tudo, cartão do banco. E aí, o cara que fica lá na estação, ele falou, não, não precisa, vai voltar. Essas coisas sempre voltam. Eu falei, não, não é possível. Cancelei tudo, nossa, um transtorno. No dia seguinte, eles me ligam falando para ir buscar a carteira. Tudo ali, intacto, né? O Nossa. Sage tem razão, aqui tem essas coisas. Mas, porém, né, como tudo tem exceção, agora não sei, muita coisa muda em Shibuya. Um amigo meu, repórter da CNN, deixou a câmera. A gente deixa a câmera, mas ele deixou a câmera. A gente estava cobrindo o Halloween alguns anos atrás em Shibuya, num cruzamento muito famoso aqui. E ele deixou a carteira para entrar na loja de conveniência para tomar um café. E aí ia pegar de volta, cadê, né? Aí, bom, depois a gente descobriu pelas câmeras de segurança que 2 estrangeiros tinham chegado lá, Hum. levado, mas acontece agora. Então a gente toma um pouquinho mais de cuidado, mas no Japão, quando eu cheguei, nossa, imagina. E, lógico, qualquer pessoa vê a carteira caída, alguma coisa esquecida na rua, a gente leva para a polícia rapidinho. Aliás, tem uma lei aqui também, né, que pune as pessoas que não fazem isso. Nossa, é. Que leva para casa, né? É bem diferente, não é mesmo? É, E ai, aí falando de mercado, tem uma história aqui de comentário da Paula. O rapaz não sabia como falava frango, levou um pacote de ovo e pediu a mãe do ovo. verdade, verdade, gente, é muito maluco o Japão. Imagina, eu fico imaginando se eu fosse para a Arábia, por exemplo, que é escrito diferente e eu não falo, eu faria a mesma coisa se eu não soubesse falar frango, por exemplo, né? E Tem que já se virar, vi. né?
Ai, nossa, não aconteceu comigo, mas uma amiga minha comprou um negócio, parece sabonete, um quadradinho branco, né? Você tá dentro do saquinho, levou para casa, foi se lavar e não era sabonete, era bolinho de arroz que a gente come. É um arroz glutinado, ele gruda tudo. Imagina, Meu são Deus. várias coisas. É, Nossa. Japão, mas finalmente, um- de uns anos para cá, muita coisa tem mudado e a gente vê placas com letras romanas, né? A maior parte das coisas, a data de validade de alimentos em inglês. Então, só que tem as pegadinhas, né? Aqui no Japão tudo é o inverso, ano, mês, dia. Então, às vezes você confunde. Ah. Eles E tentam ser, eu vi no seu blog que os produtos têm duas datas né? não, é uma Tem isso, a de validade, vencimento uma do para sabor. Como que funciona? isso. Eu achei isso É, muito curioso. ah, então, no começo, muitos estrangeiros chegam aqui, olham aquela data, né, que está ali, e acham que é a data para consumo. Passou daquele dia, já tem que jogar fora, porque não pode mais comer. E na verdade não, é uma data que é o sabor. É até que dia o sabor vai ser mantido daquele jeito. Dali para frente você pode comer, mas o sabor Não vai não ser vai estar um igual, pouco mas mais não vai seco, passar mal. isso. E agora, quando é realmente uma data para consumo que vai fazer mal, você precisa jogar fora depois, aí tem um outro kanji, né, um caractere que fala shouhi kigen, que é limite para consumir mesmo. Aí sim, essa é a data para jogar fora. Então sempre tem que estar atento ali. Não é Nossa, uma data. É muito alimento. Eu acabei jogando fora sem saber. nossa. E muito controle também, né? Isso é legal. Ai, Não nossa, pega ninguém aqui. desprevenido. Sim, mas eu acho incrível isso. E uma curiosidade que eu recebi bastante é sobre a comida. A Raquel até fez uma pergunta aqui. Ah, Aí saiu. Qual foi a sua maior dificuldade para se adaptar com a comida? Ai, gente, nem me fale. Nos primeiros anos, no primeiro ano, imagina, eu no Brasil comia No lasanha, sul, né? feijão, ai, no Churrasco. churrasco, pinhão, enfim. A gente come, né? Brasil é um paraíso da culinária. Cheguei aqui, peixe, eu achava tudo doce. Doce. é, é porque tudo tem uma pitadinha de açúcar. Antigamente era muito mais. O açúcar é uma dosagem para equilibrar o sal, mas eu sentia o gosto do açúcar no ovo, no frango, na carne, aquilo me incomodava Nossa. muito. E tanto é que eu era estudante, não tinha dinheiro, né? Então, o que eu fazia? Tá, comecei a passar fome, né? Eu falei, gente, o prato do refeitório eu não tô conseguindo comer, eu vou pro McDonald's, eu pensei. Aí fui pro Mac, pedi o sanduíche, apontei com o dedo, né? Parecia lá, só vi chicken ali. Aí pedi, gente, era um tal do teriyaki chicken. Tudo que fala teriyaki no Japão significa molho agridoce. Molho, Ah, na verdade, molho doce. Frango doce. Falei, gente, quando eu dei a primeira mordida, falei, não chega! acredito. Gente, comecei a comer batatinha frita todo dia. Aí no refeitório, a comida era boa, Nossa. gostosa, mas a gente tinha que comer com palitinho. E eu não conseguia comer com palitinho. No Brasil a gente come com garfo e faca. A minha mãe até fazia comida japonesa, mas eu comia com garfo, né? E a senhora que fazia lá no refeitório, ela queria cuidar da gente, então ela queria que eu aprendesse a comer com palitinho, e ela tentava. Mas aquilo, na hora de uma refeição, eu com fome, falei, gente, não. Aí Não me tem dava dor de paciência. cabeça. Não, eu tô com fome, como que eu vou comer isso, né? Emagreci quase 10, não, mais de 10 quilos no primeiro ano. Mas Nossa. agora, mas Agora já tá toda adaptada. ai, agora tá tudo bem. Até o feijão doce eu como, não tem E problema. qual comida que você indica para quem vai visitar o Japão? Porque as pessoas normalmente vão Ah, achando que só tem né? sushi, né?
Aí eu, Não, não gosto não, de peixe cru, vou passar é, fome. não, não. O Japão, ele oferece milhões de coisas. Assim, fome ninguém vai passar. Eu indico para um ocidental tempurá. É uma fritura, são legumes, carne, peixe, qualquer coisa. Você tempera ele, né, põe numa massa de farinha e põe para fritar. E eles fazem com uma Hum, técnica, uma arte, que aquilo fica tão crocante, ele é muito gostoso. Né? Tem o tempurá, tem, que mais? Teixoco é o nome dado para prato pronto, ou seja, é um set, né? Vem o arroz, vem uma sopa, aí você É escolhe como o que bentô legume. ou são coisas diferentes? Isso, é como o bentô, só que é numa bandeja grande, tudo feito na hora, de acordo com os alimentos que você gosta, né? Então, se qualquer restaurante que você chega, você vê mais ou menos o principal, se é carne, ou peixe, ou verdura, e aí fala, teixoco, né, o prato pronto de carne, ou o prato pronto de frango, o prato pronto de peixe. Aí você pede. Aí não vai passar fome, porque tem várias coisinhas, aí você pode ir escolhendo lá dentro. O Teixoco. E Ah, tem várias redes aqui de comida pronta, né? Fast food à moda japonesa, que são com arroz, com grelhado de carne, com cebola. É gostoso. O molho é um ai, que fome. pouquinho doce, mas, mas é gostoso, sim. E mudando um pouco de assunto aqui, mas antes, fizeram Uhum. uma pergunta aqui, se, porque, Ramen. ai, que delícia. É, Aqui no Brasil comentavam muito que o Japão tinha uma paixão pelo Ayrton Senna. Isso existe ainda? muito. Ayrton Senna, você fala que é do Brasil, a primeira coisa que eles perguntam, né? Senna. O Senna é um ídolo para eles. E é uma É coisa, mesmo. é impactante, né? Porque no Brasil, quem assiste Fórmula 1, né? Lógico, tudo bem, a gente conhece toda a história, mas a maior parte dos japoneses conhece a história do Senna, conhece muito mais do que eu, os autódromos que ele correu, quantas vezes ele subiu ao pódio, o que ele falou em tal ocasião. Gente, eles conhecem tudo a história. É uma coisa apaixonante. E agora você me fez lembrar. É, nos shopping centers, restaurante, até no salão de cabelo que eu vou, eles tocam música brasileira, a bossa Hum. nova. A bossa nova Ah, aqui bossa nova. é a paixão dos japoneses. Eles falam que é um Olha tema, só. é um ritmo que agrada os japoneses. A voz, o ritmo, aí eles gostam muito. Hoje em dia está mudando um pouquinho, mas antigamente qualquer lugar onde a gente entrava tocava a música brasileira. É incrível, Nossa. é Aqui, bem o Walter, tenho interessante. orgulho de falar do Senna para os japoneses. Ai, é verdade. Aqui, e ele me abriu as portas muitas vezes, que eu como repórter, a gente pede uma entrevista, né? E eles, Brasil, onde fica Brasil? Ah, o Brasil do Sena. Ah, tá, vem aqui. Então, Ah, garota de é, Ipanema. aí só falar esporte, né? Aí, o esporte aqui, o futebol também é muito, muito bem cotado, né? Quando fala futebol, é Brasil. Então, na verdade, qualquer esporte, os japoneses amam o Brasil em termos de esporte. Vôlei, futebol, Fórmula 1, E como que é o as de esporte luta, dentro da cultura japonesa, assim, além da... Que aqui a além gente do pensa mais beisebol. em artes marciais, no beisebol também. E eu achando que todo mundo fazia artes marciais, e nada. Aqui, antigamente, né, o sonho das crianças era fazer beisebol. É o esporte simbólico do país, né? Então, as principais programações à noite eram em torno das transmissões de jogos de beisebol. Hoje, acho que o futebol ele tem muito mais popularidade do que o beisebol. Então, os estádios, os sponsors, os patrocinadores,
são muito mais fortes em termos de futebol. Agora, o que me impressiona é a torcida, é muito diferente do Brasil, né? Que no Brasil, o seu time perdeu, nossa, a Sua torcida. vida acabou. Ai, ninguém perdoa. Ai, porque não defendeu aquele passe, porque não atacou melhor. Aqui no Japão, não. O time perdeu, todo mundo batendo palma, falando, ai, Parabéns vocês pelo são o esforço. máximo. Gente, eu não acreditava, porque eu queria matar o cara que deixou escapar o gol. Não, mas eles não. Batem palmas e dão Olha que todo bonito. apoio. É bem interessante. Até, tanto é que nas Olimpíadas, se fosse em algum outro país, a torcida, se tem só um público local, a torcida seria só para o público local. Mas os japoneses não fazem isso, não. Eles apoiam a jogada em si. Lógico, o coração deles bate pela seleção local, né? Mas eles batem palmas, vibram por todas as jogadas. O esforço alheio também. Eu lembro de uma imagem, eu acho que foi na Copa do Mundo aqui no Brasil, Uhum. que ficou bastante famosa, que impressionou muito todo mundo, que a hora que acabava o jogo, os japoneses pegavam o que na verdade devia ser o básico, mas é triste que acaba até impressionando, né? Que os japoneses pegavam o seu próprio lixo, assim, copo, Ah, sim, guardanapo, sim. deixava o estádio como se ninguém tivesse passado por lá. Aí você olha a arquibancada dos É. outros, parece um lixão. É, aqui não é só em jogos, em estádio de futebol, isso acontece em tudo aqui. Você vai num parque, se tem algo caído, já leva. Não existe. Você está andando pelas ruas de Tóquio que não tem lixo, é incrível. Lógico, quando tem, eu não sei, agora tem alguma mudança de atitude, talvez muita entrada de estrangeiros ou jovens mudando de mentalidade. Algumas vezes você vê, até no cruzamento de Shibuya, é incrível. Quando fazem alguns eventos ali, a polícia vai e faz O que é o advertência, levem o cruzamento mais lixo. movimentado do Sim, mundo, né? sim, é o cruzamento de Shibuya, gente. Ali a gente sempre faz piadinhas lá, que, né, quando a gente quer matar alguém, põe no saco de estopa, joga lá no Ah, é? cruzamento. Vai ser Não, pisoteado facinho também. nossa, mas, mas, mas ninguém faria isso, né? Que é todo mundo educado. E que tem as cidades clássicas, né, de viajar pro turista. Então tem Ah, é verdade. Tóquio, Uhum. Hiroshima. Tem algum lugar que é fora da rota, assim, principalmente dos brasileiros, e que você acha que as pessoas deviam conhecer? Assim, uma cidade que eu gosto de paixão, que não, inclusive ele tá nas rotas mais tradicionais, mas poucas pessoas vão, é Kamakura. É uma cidade ao sul de Yokohama, é o último reduto onde viviam os samurais, né, os últimos guerreiros do Japão. Então, é uma cidade muito histórica, muito religiosa, tem muito a se aprender lá com a natureza, o Zen, a filosofia Zen budista e o sistema feudal dos samurais, uma mistura ali, eu acho que ficou muito enraizada. E o outro lugar que eu recomendo são as cidades onde vivem muitos brasileiros. Eu acho muito incrível, porque eu fui para Oizumi, em Guma, é uma cidade onde a maior concentração de estrangeiros é o de brasileiros nessa cidade. Uhum. Agora, eu não lembro quanto, mas em torno, assim, não sei se era 10, não sei se tem alguém de Guma aqui para me ajudar, mas eu cheguei, a gente sai na estação, já tem placas em português. Vai no supermercado, embaixo da etiqueta em japonês está em português. Em qualquer Nossa, lugar que você vai, está ali. Então, parece que a gente está andando no Brasil ali. Tem na bandeiras do liberdade ali, Brasil. né? Negócio meio E híbrido. é espetacular. Tem várias cidades onde tem muitos brasileiros. Em Gifu, Hamamatsu, é a cidade que tem o maior número de brasileiros. E até uma vez a polícia de Guma me convidou para fazer uma palestra e numa das perguntas que os policiais me fizeram,
eles não entendiam, né? Tem um posto policial aqui no Japão. A gente tem, em cada esquina tem um posto policial. Esse é um dos segredos da segurança no Japão. E aí eles achavam muito estranho que quando um brasileiro vinha conversar com o guardinha para perguntar alguma coisa ou fazer alguma declaração, ele falava, gente, os brasileiros chegam aqui em grupos grandes. Eu falei, grupo grande é o quê para você, né? Ah, mãe, pai, filho, irmão. Eu falei, aí que eu me toquei. No Japão, a pessoa vai sozinha. E se for ainda, geralmente é por telefone ou por e-mail, né? Ninguém vai com a Anda de família, turma. de turma, com os amigos, com o pai, a mãe. E eles achavam muito estranho, porque eles se sentiam envolvidos, né? O posto policial aqui é minúsculo, você não tem nem 5 metros quadrados. Aí eles, gente, tudo aqui ao redor envolvidos num grupo que veio acompanhar um brasileiro, né? Eles não entendiam. Aí Escolta. eu falei, mas eu falei, no Brasil a gente costuma, a família é unida, né? E quer dar força. Se ele teve a carteira roubada, eles querem ajudar, Não, traduzir. e essa história de brasileiro sempre chamar outro, eles. Não sei se você já teve essa experiência, Hum. mas aqui no Brasil, quando ela está num restaurante, no bar, você fala, eu vou ao banheiro, quer ir junto? Aí sempre vai, sei lá, Ai, duas mulheres. E aí, como é que funciona isso? Qual que é a é, reação deles? nossa, sabe que aqui é difícil, é difícil. A gente não vai em grupo. Lógico, É. as mulheres até que as jovens, né? A geração mais jovem, entre as mulheres, tudo bem. Ainda dá para falar, vamos lá retocar a maquiagem, tipo, você me empresta o batom, então vamos lá. Mas e agora eu lembrei também de um episódio que logo que eu cheguei, a gente costuma estender a mão, né, para saudar a pessoa, estende a mão, dá o beijinho, eu fui puxar, o japonês ficou assim, como Desesperada. se eu fosse atacar ele, né? Eu falei, gente, tem alguns cuidados que tem que serem tomados aqui. Não existe contato físico, né? É, essa coisa de dar. Agora, entre os jovens, tudo bem saudar, assim, né? Olá, tudo bem? Eu me chamo Silvia. Mas entre os japoneses, não, é tudo Você inclina a cabeça, né? Eu achava muito frio essa parte Distante, né? distante, né? Não tem esse contato físico. Mas agora eu tô ali no telefone, tô falando com o japonês e tô abaixando a cabeça também. A gente acaba entrando no clima, mas, mas faz parte. Aliás, o costume de mexer a cabeça, os gestos para os japoneses é importantíssimo porque fala muito mais que palavras. Eu Uhum. costumo sempre dizer que o silêncio aqui fala mais do que palavras. Em vez de você falar, sim, eu entendi, quando você inclina a cabeça com respeito à pessoa, já passou muito mais seriedade e falar assim, eu entendi, vou levar isso para o resto da minha vida. É isso que você quis dizer com o seu silêncio, né? Então, é uma Nossa, coisa. É bem profundo aqui, falar o idioma japonês. Até você tinha me mandado, né, que alguém queria perguntar sobre as dificuldades no idioma. É exatamente isso. O japonês é fácil de estudar. Ó, a gramática japonesa é muito simples. Você coloca as palavras em ordem, dá para construir uma frase, as pessoas te entendem. Mas falar o japonês, o japonês em si, ele tem duas formas de respeito. Olha só, não é respeitar outra pessoa. Uma é engrandecer outra pessoa e outro é rebaixar a si. Então você tem que dominar essas duas formas de respeito. Quando eu falo eu vou, é uma palavra para dizer eu vou para a sua casa, ou eu vou e estou me rebaixando, ou eu vou, eu posso ir, alguma coisa assim. Então, você tem Nossa. que discernir entre dois formatos na hora de falar,
que mostram o grau do seu conhecimento, do respeito que você mostra ao outro, enfim. Então, por isso o japonês é complicado depois de uma fase, mas a fase para aprender, olá, eu sou Silvia, estou com fome, é muito fácil. Você aprende. O português é muito mais difícil. Você tem que falar algumas palavras, né? O tio, o pão, irmão, limão. É Que é quase impossível para impossível. É muitas. impossível para um estrangeiro. Ainda bem que eu nasci no Brasil, mas no Até japonês o é som do NH, né? O do inho, NH. nhá. O LH, eu não consigo pronunciar esse LH às vezes. O pessoal pega Ah, no meu pé. É tipo, sei lá, velho mundo, né? Velho, esse L, lho, lha, lho, lhama. Gente, para um japonês é muito complicado fazer as pronúncias. Mas o idioma japonês, ele é bem simples, no básico. Aí, depois ali, né, na parte mais avançada que pega. e falando em som, eu trabalhei uma vez com uma chinesa e eu achei muito engraçado que ela não conseguia fazer o r, ela fazia. É O japonês verdade. também tem essa Ah, e questão. o R, nem pensar. O V, para o japonês, é muito complicado. O Silvia, V. o V. Porque o V é uma pronúncia. Eu falo muito com a Vanessa, né? A nossa fonoaudióloga. O V, ele como fala? É um som muito invasivo para os japoneses. Nem sei se você percebeu, a gente fala. O V é W, é suave, ele o A, o E, o I. Não fala vá, vé, vacina, né? Aqui Ah, é uma coisa meio, não sei. Por isso que dá a impressão que os japoneses estão sussurrando, porque todas as sílabas são muito suaves. Não existe. F não existe. Faca, seria bem complicado. O V. Então, para um brasileiro falar o japonês é muito fácil, porque é mais fácil do que são o menos contrário. sílabas, isso. E aí você só decora as palavras e dispõe elas assim do lado, você fala, né? Ah, você fala japonês, se sabia falar benjo, Ah, então, né, por exemplo, watashi wa Silvia desu, né? Watashi wa Mabi desu, né? Eu sou Mabi, né? Então, hum. é, é super fácil. Uhum. É que acho que como não, talvez não seja um idioma tão intuitivo como é o espanhol, por exemplo, né? Que também a gente tem mais contato e que é mais parecido, né? Então, Ai, com eu acho que esse certeza. deve ser o maior choque, assim, de você olhar e falar, nossa, não entendi nada, nada. É, o... Mas eu acho que aprendendo, tipo, as palavras básicas que se usa no cotidiano, o japonês é muito, muito fácil. É só não querer falar um japonês de alta qualidade, né? Mas que eles nunca vão exigir que um estrangeiro fale como um japonês, né? Que até mesmo para os japoneses é complicado. Na hora de atender o telefone, às vezes a gente até fica, nossa, como era mesmo que se tratava outra pessoa? Quando eu falo de mim é uma coisa, essas coisinhas no japonês são complicadinhas. Por exemplo, tem uma cantora muito famosa no Japão que se chama Márcia. Numa entrevista, logo que ela chegou no Japão, ela não sabia ainda falar muito bem o japonês. O entrevistador perguntou: e os seus pais moram no Brasil, né? Estão no Brasil? Aí ela repetiu a palavra sim, estão no Brasil. Esse estão, quando ela fala estão, como são os pais dela, ela deveria trocar essa palavra. Então ela usou o estão que ele usou e respondeu como se fosse, meus pais são o máximo, por isso que eles estão. Então você passa uma Ah, imagem de arrogância, porque são seus ô pais, judiação. você,
estação. Ai, meu Deus. É, é. Mas eles E. Não, desculpa, pode falar, pode não falar. exigem, não exigem do estrangeiro que falem assim, certinho. E o que que acaba sendo mais difícil para o turista aí no Japão? Ou porque você falou que as placas agora também estão mais acessíveis para os Já estão bem estrangeiros. mais, tá tudo bem mais acessível agora para o estrangeiro. Eu acho que não tem país mais fácil para um turista estrangeiro do que o Japão, porque o espírito de hospitalidade dos japoneses é assim. Ah, vamos pensar, se alguém que não fala japonês chegar aqui nesse hotel, o que que ele vai precisar? Então eles colocam tudo, placa em inglês, placa em coreano, placa em chinês. E aí quando vê que tá muito longo, eles colocam uma ilustração. Os japoneses são Olha só. ótimos em ilustração, mangá, né? Tudo você vai andando. É praticamente impossível se perder no Japão, mesmo sem falar japonês, né? Você nunca vai passar fome. Qualquer esquina tem loja de conveniência e o preço tá ali. Preço é número, então não tem como errar. E aí e para pagar não precisa ser em dinheiro, né? Tudo hoje é eletrônico, né? Então dinheiro, o cartão de crédito. Eu, eu acho que para um turista estrangeiro que vai por áreas normais, pelas rotas comuns para um turista, não existe praticamente dificuldade alguma. Olha só. Eu acho um lugar muito, muito fácil, acessível e vai encontrar hospitalidade em tudo quanto é lugar. Por isso que eu acho que o Japão atrai tantos estrangeiros, né? Porque é tudo muito pensado para o estrangeiro. Ah, aqui Só a que Evelyn eles, falando que tem caixa eletrônico com várias opções de língua no Japão. com certeza, a Evelyn, ela morou muito tempo no Japão, ela também, e ela sabe. E é uma coisa incrível. Uma vez, quando foi, um amigo meu, ele perguntou para um japonês que estava na rua onde ficava o lugar onde tem as lutas de sumô. Então, o japonês que estava na rua parou de fazer o que estava varrendo a calçada, parou, acompanhou a pessoa mais de uma hora e levou até lá e voltou, né? Então, são coisas que Nossa. você vai encontrar no Japão para um turista. É. É, E aí, para a gente finalizar, as perguntas que mandaram no Instagram, né? Deixa eu pegar uhum. algumas aqui. É, de falar de comida, qual que é o PF japonês, assim? O prato feito É, japonês? é esse o teishoku mesmo, a bandeja, né? Você vai, por exemplo, num qualquer restaurante, você vai e vê o prato, vê uma carne que você quer comer, você aponta, mas fala para essa carne, mas você deixa depois a palavra teishoku no fim. E aí você pode ter certeza que vai vir, junto com esse prato que você pediu, vai vir um arroz, a sopa, uma bebida, uma salada e mais algumas iguarias para acompanhar. Né? Mas eu diria que, assim, em cada esquina você vai encontrar um prato de gyudon, por exemplo. Gyudon é Hum, uma tigela de arroz coberta com carne refogada com cebola e molho agridoce. Ele é muito simples e é muito barato. Com uma moedinha, assim, você põe ali, você come isso e com a sopa, salada e uma bebida, né? Então, a comida é muito barata. Quando fui no Brasil, eu levei um susto, porque a comida no Brasil tá muito mais cara. Eu senti, né, que a comida. Fui no imagina agora. McDonald's no Brasil. Nossa, eu, é que o Mac aqui pra gente é muito barato, muito, muito. Aí fui no Brasil achando que era barato também, que nada. Gastei, é muito diferente o contraste. Acho que a comida no Brasil tá mais cara agora.
Hum. Olha só. É, o McDonald's aqui, se bobeou, tu paga R$ 40, né? Que é o lanche Nossa, também de uma. e Que não é eu, um preço de fast food, né? no, eu fui com as minhas sobrinhas, imagina, pagamos entre 4 ou 5 pessoas, e eu falei, gente, Nossa, sai uns R$ 200. nossa, e elas querem com brinquedinho, tal, um sorvete, então foi assim algo É, estratosférico. Na, no Japão, você come muito no McDonald's e paga muito pouco, né? Então, é barato. Sushi, e o sushi tem de vários formatos. Tem, não é só aquele sushi que a gente conhece no Brasil com peixe em cima do arroz. Então, tem várias opções. É. e outra pergunta aqui: ainda existe samurai no Japão? Em filmes, em livros, mas é uma pergunta bem. É uma pergunta séria. Mas, assim, o espírito do samurai ainda existe. É, Uhum. aquela questão da honra, né, de não atrasar, de Lealdade, né? lealdade, de cumprir com a palavra, mesmo que isso custe a sua vida, e mesmo que custe gerações, não é só você. Aqui existe muito. A vergonha não é minha, será dos meus filhos, dos meus netos, enfim. Hum. Essa coisa da mentalidade, uma filosofia, né, que ainda existe, está muito enraizada. Eu acho que é isso que faz não sei, é um diferencial muito bonito, né, da cultura japonesa. Sim. Hum, E qual que é a melhor época do ano para visitar o realmente. Japão? Assim, tem Em uma todas as estação? épocas, todas. Mas assim, para quem. Aí você tem que pensar, né? Se curte frio, calor, tem que avaliar Quer ver bastante. cerejeira? Não, né? Isso, cerejeira. A época das cerejeiras é a melhor para qualquer pessoa, porque está começando a esquentar, a temperatura varia entre 15 a 20 graus, mais ou menos. Então, as pessoas saem, fazem piquenique, o ar é gostoso, não está muito seco nem úmido, e tudo florido, tudo cor-de-rosa. É um espetáculo mesmo da natureza. E aí, agora, para quem mora no Japão, a gente gosta muito do outono também, porque depois daquele verão quente e úmido aqui no Japão, é muito úmido. Isso até sufoca a gente às vezes. Imagina, Nossa. 80% de umidade. É muito, é como se você Nossa. estivesse numa sauna. Embaça o É, óculos. nossa, e você entra na sombra de uma árvore, não adianta. Você está suando do mesmo jeito porque está úmido. Então, mas eu acho que é devido a isso que japoneses têm uma pele linda, né? Que deve ser essa umidade, algum mistério aí. Mas, depois desse verão que castiga a gente, o outono chega e aí o ar começa a ficar mais limpo, então tudo parece que fica mais leve, e aí as montanhas ficam todas vermelhas, assim. Você vai passear, tudo vermelho, Ai, colorido, que assim. lindo. É muito, muito gostoso no outono Hum. também. E aí o inverno, para quem gosta de neve, né, esqui, é uma delícia É. também. E outra curiosidade que as pessoas tiveram aqui no Instagram também é como que É. é o racismo e o machismo no Japão. Ai, existe. Não, não dá para dizer que não existe, né? Na verdade, assim, o machismo é um machismo muito tradicional, digamos, desde a Estrutural. época. É estrutural isso, não é aquele machismo de discriminar. Não, porque eu sou homem, vou ganhar isso, você é mulher, vai ganhar menos. Não. Vem de uma coisa muito, muito mais milenar. Por exemplo, da estrutura das famílias, que os homens tinham que sair para sustentar a casa e as mulheres ficavam cuidando da casa. E aí tem aquela questão de proteção. Então, os homens vão na frente, porque eles é que vão enfrentar o inimigo, a mulher vem atrás. E isso contrasta muito, né? Porque no Ocidente a gente fala que tem que dar vez para as mulheres vão na frente. Não, aqui o homem
é o que cuida, que protege a casa, é a família. Então, é visto como machismo, porque não entende, né? E até mesmo entre os japoneses está tendo uma mudança, porque vem esses contrapontos de todos os lugares do mundo, e então vai mudando o próprio conceito. E, lógico, vendo os outros países, as outras sociedades, os próprios japoneses tentam ser equivalentes, né? Então eles falam, então mulher tem que ser igual e tal. E aí, mas Todo muita mundo tem coisa, aprendido, né? né? Eu acho que essa globalização tem melhorado muito. Por exemplo, o fato de que antigamente só as mulheres serviam o chá numa reunião da empresa, por exemplo. Os homens não serviam. Hoje não, por que tem que ser mulher para servir, né? Que Uhum. a figura da mulher é a que tem que essa de ser submissa, mas não, é porque antigamente, né, as mulheres é que faziam a comida, então era natural ter essa tendência. Mas seguindo a linha ocidental e igualitária, agora os homens também servem o chá sem nenhum preconceito, né? E antigamente existia um termo que falava enfermeira, e não existia enfermeiro homem, né? Agora Hum, o termo foi trocado para os dois sexos, então pode ter enfermeira, enfermeiro. Aos poucos eu acho que vamos melhorando essa parte. E o racismo existe, muitos amigos, até mesmo eu, quando cheguei nas primeiras vezes, perguntava o caminho, a pessoa olhava para mim e falava: Você não está conseguindo ler a placa? Né? A gente ficava assim, gente. mas eu não sei ler, enfim, mas é uma exigência por eu ter essa fisionomia. Mas uma amiga minha tentou entrar numa joalheria para comprar, para ver, simplesmente para ver as joias. O dono pediu para ela sair, porque ela era estrangeira, mas na verdade é tudo causado por um medo de uma população, antigamente, né? Uma população que nunca era acostumada a receber estrangeiros de fora, gente que nunca viu pessoas de fora da ilha chegando, né? Então, quando se depara diante do desconhecido, a primeira coisa que bate é o medo. Então, Insegurança, né? uma insegurança, e isso, por um outro lado, é visto como discriminação. E um aspecto em Kamakura, um amigo meu chegou lá, tinha uma placa, né, falando que não aceita estrangeiro. Não. Ahn, não sei, não sei, agora não me lembro exatamente o que estava naquela placa, que não atende estrangeiros, alguma coisa assim. Eles saíram muito indignados de lá. Só que a senhora veio correndo atrás deles e falou assim: não, não é que não aceita estrangeiro, não fala estrangeiro. Ela escreveu, ela não falava o idioma inglês e ela escreveu de um jeito que dava a entender que não recebia estrangeiros, mas ela queria dizer: não fala a língua estrangeira. E aí Nossa, e ela veio pedir desculpa, né? Então aí eles voltaram, pediram comida, apontaram, porque tudo em japonês no cardápio, e ela não falava muito inglês. Mas é essa questão, eu acho, que a falta da comunicação acaba gerando ahn, essa ruídos, né? sensação, né? Mas É. eu acho que isso acontece em todo mundo, mas não é por querer. Eu acho que não faz parte da índole japonesa tentar, né, desagradar alguém só porque é diferente, né? Que, mas o Japão tem muito a aprender, viu? Todos Sim, temos, né? Todos sim, temos. sim, como qualquer país. Ai. Bom, Silvia, eu queria te Ah, agradecer muito por essa conversa. ai, Eu tô achando muito legal que o pessoal está compartilhando várias histórias aqui, verdade. que Nossa, algumas a gente nem conseguiu comentar, mas é verdade, essa hein? sessão de comentários aqui tá incrível. Não. Na verdade, os comentários têm muito mais peso hoje daquilo que eu falei. Olha só, respeito, educação. Ah, Gente, o mas pessoal aqui é lindo. Ai, Nabi, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que tenha deixado uma imagem boa do Japão. Venham, porque o Japão é lindo. Depois que passar a pandemia, com certeza
destino assim que eu recomendo. Olha, pelo que eu vi aqui nos comentários, além de fome, dessas histórias todas de comida, as pessoas também ficaram morrendo de vontade de conhecer. Ai, que bom, que bom. Bom, então, Silvia, Legal, muito, muito, gente. muito obrigada por participar aqui. E, pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de lugar, ou sugestão de alguém também para conversar com a gente sobre algum lugar aí pelo mundo, vai ser muito gostoso. Falou, gente. Eu... Obrigada, Silvia. Saudade Obrigada, já. gente. Tchau.